Chupa-cabra, a verdade científica por trás da lenda. No final da década de 90, surgiram casos de ataques sem explicação ao redor do mundo. No Brasil, principalmente na zona rural, animais eram atacados por um ser misterioso, o que fez a mídia nacional e internacional relatarem os acontecimentos. Mas afinal, o que era esse ser e o que a ciência diz estar por trás da lenda? O primeiro relato dessa criatura aconteceu em Porto Rico, quando o chupacabra foi descrito como uma criatura bípede, de quase 1 metro de altura, com olhos enormes, longas garras e costas repletas de espinhos. Depois, os casos começaram a surgir em outras regiões do mundo. Há exatos 20 anos, a lenda urbana deixou os brasileiros amedrontados. Era o famoso chupa-cabra. Em muitas fazendas, no interior do estado de São Paulo, o misterioso aparecimento de animais mortos fez com que as pessoas pensassem que realmente existia um monstro vivendo por ali. Na época, o caso chegou a chamar a atenção de ufólogos. A criatura era descrita como uma figura vampiresca e ficou ainda mais famosa quando surgiram casos em outras regiões do mundo, como em países da América do Norte, América Central e até na Rússia. Mas afinal, o que o chupacabra fazia? Quais são as possíveis explicações científicas para o acontecimento? Será que tudo poderia ser um caso de histeria coletiva? São muitas perguntas e respostas que não passam de uma suposição. Por isso, eu tentarei dar a vocês as respostas mais aceitas, principalmente pela comunidade científica. Em 1995, o primeiro caso surgiu de uma pessoa que morava no leste de Porto Rico. Ela disse que tinha visto uma criatura que se parecia com um extraterrestre. Em pouco tempo, a história se espalhou de forma incontrolável. Após outros relatos de animais que tinham sido encontrados com o sangue extraído, o caso viralizou ainda mais. Em 1997, a emissora SBT fez uma longa reportagem sobre o ocorrido. Depois disso, começaram a surgir casos de aparições da criatura pelo Brasil, com animais sendo encontrados mortos em vários lugares do Brasil. Qual era a explicação dos fazendeiros? Obviamente, o temido chupa-cabra. Em São Roque, cidade da região de Sorocaba, alguns jovens encontraram pegadas estranhas que disseram ser do suposto monstro. O grupo chegou a fazer armadilhas por toda a região para tentar capturar o chupacabra, mas sem sucesso. Já em Ribeirão Branco, cidade do interior de São Paulo, 23 cabras foram encontradas mortas com furos no pescoço. Provavelmente foi esse caso que ajudou a reforçar o nome da criatura. Surgiram até acusações de que as mortes dos animais tivessem sido cometidas por pessoas de religiões de matriz africana que usam sangue de animais em seus rituais. Mas logo essa hipótese foi descartada. Carlos Alberto Machado, um ufólogo brasileiro, investiga o fenômeno até hoje. Ele diz que ainda não conseguiu concluir o caso e que até hoje recebe imagens de supostos ataques do chupacabra. No começo dos anos 2000, surgiu um novo chupacabra. Desta vez, ele não era relatado como um alienígena. Na verdade, esta nova versão o descrevia mais parecido com um cachorro, andando em 4 patas e com seu corpo pelado. A realidade sobre o chupacabra? Quem trouxe a verdade à tona foi Benjamin Radford,
um pesquisador do Comitê para a Investigação Cética. Benjamin conseguiu localizar e conversar com a pessoa que fez o primeiro relato sobre o caso. Seu objetivo era tentar entender a origem da lenda. Depois de escutar e investigar os novos relatos, também foram encontradas possíveis carcaças dessas criaturas. Benjamin, então, viu nesses corpos a oportunidade de desvendar de uma vez por todas um mistério que assolava o mundo inteiro. Ele resolveu colher amostras de DNA dos ossos, estudando a morfologia daquela criatura. Foram encontrados cerca de 12 cadáveres, principalmente nos Estados Unidos. E de acordo com Benjamin, as criaturas eram realmente medonhas. Não tinham pelos e estavam muito magros. Pareciam ter saído de um filme de terror. Depois de analisar os corpos, Benjamin chegou a uma conclusão bem diferente do que os ufólogos suspeitavam. Entre as criaturas encontradas estavam coiotes, cachorros e guaxinins. Todos eles contaminados com sarna sarcóptica. Para quem não sabe, a doença causa perda de pelo e deixa os animais com uma aparência monstruosa. Basicamente, eram animais doentes. Mas e os animais que foram encontrados com marcas no pescoço? Benjamin afirma que é comum animais como cachorros e coiotes atacarem suas vítimas com mordidas no pescoço e depois abandoná-las. Os animais morrem devido a hemorragias internas, o que fez as pessoas pensarem que os ataques vinham de um vampiro. Essa é a explicação mais plausível para o fenômeno chupa-cabra. Porém, para muitas pessoas, os acontecimentos ainda continuam sem explicação. Principalmente pelo fato das mortes terem acontecido de várias maneiras e em diferentes regiões. E para você? Qual é a explicação mais óbvia? Seria apenas um evento de histeria coletiva ou o chupa-cabra realmente existe? Eu prefiro não opinar, até porque o mundo está cheio de mistérios que continuam sem solução. Por hoje é isso. Não se esqueça de me dar aquela ajudinha se inscrevendo no canal, tá bom? E ativando as notificações também. Valeu, um abraço, até a próxima.